Muita gente acha que cenário híbrido é só colocar um fundo verde e tá pronto, né? Mas a verdade, meus amigos, é que o digital só convence se o físico tiver impecável, né? Saudações! Câmbio! Hoje a gente vai tirar o plano do papel e começar a trazer para a realidade do meu estúdio. Eu tô muito animado. E aí, nesse meio do processo, eu vou te mostrar como que eu organizei bonitinho, do jeito que tá aqui, por que que eu tomei algumas decisões, por que eu coloquei em cima e embaixo, por que que eu fiz o que eu fiz aqui, como que eu montei as luzes, como que eu lido também com as limitações que meu espaço tem, como que antes eu preparo o terreno para que no fim tudo isso se abrace e se torne uma grande composição do jeitinho que eu quero. Bora? Como eu já tinha falado pra vocês, desde a minha época ali no cinema, eu já era apaixonado por direção de arte, que envolvia, figurinos, cenários, etc. Porque ali eu consegui perceber que a tradução do que ia pra tela vinha desse estudo, vinha dessa parte, dessas pessoas que faziam esse trabalho. Porque era uma coisa tão minuciosa, parecia que ninguém percebia, mas que no final das contas fazia toda a diferença pela energia, pela tradução da história, para colocar a gente naquela ambientação. E eu pensava, um dia eu quero fazer isso com as minhas coisas também. Por que que eu quis trazer especificamente esse tipo de TV para um cenário em que elas estejam à mostra? Porque o tempo que eu queria transportar vocês é um tempo nostálgico, para um tempo que provavelmente vocês nunca teriam visto uma TV assim, redonda desse jeito, uma TV assim, em forma de nave espacial. E cada uma delas carrega uma história. Tanto a história que já vinha de fábrica com elas, das épocas que elas viveram, para quem elas foram projetadas, quanto as minhas histórias juntamente com elas, porque eu garimpei cada uma delas, ou eu comprei, ou eu fui e achei em algum lugar, enfim. Hoje elas são objetos antigos. Então quando eu coloco essas TVs em um único cenário, eu não tô só montando uma estética vintage. Eu tô provocando em vocês uma sensação, que pode ser sim uma mistura de memória afetiva com imaginação, como se a infância estivesse olhando para o futuro ao mesmo tempo. E isso casa perfeitamente com tudo que eu crio na TV Solzinho. E bem aqui entra mais um ensinamento muito importante. Tu não precisa comprar nada novo. Aprende a garimpar. Lembra daquilo que a gente falou lá no começo? Trabalhar melhor a tua visão sobre coisas que já existiam no teu ambiente, que talvez tu ainda não tivesses olhado para ser alguma coisa dentro do teu cenário. Isso te faz economizar um bom dinheiro e ainda te rende história. A maior parte dessas TVs é da era Space Age, que é um movimento de design muito inspirado pela corrida espacial dos anos 60 e pela visão otimista que as pessoas tinham do futuro naquela época. Tudo era arredondado, cromado, colorido, quase meio alienígena, sabe? Porque existia esse fascínio coletivo pelo amanhã. As TVs deixavam de ser só eletrodomésticos e viravam peças de decoração. E a gente quer sim que a pessoa que esteja assistindo a gente ache literalmente que ela pode entrar aqui dentro dessa tela. Por isso que eu tive uma preocupação muito grande, e agora eu vou ficar olhando pro meu monitor ali para ver se tá tudo certo, que eu tô apontando certinho. Essa TV aqui, ela já é um pouco menor perto das outras, então eu precisava que ela subisse um pouco mais, Então eu peguei esse móvel que eu tenho aqui e coloquei ela um pouquinho mais acima para ela ter um destaque. Como essas daqui ela não precisa, porque ela já tem uma base, ela já é assim, e eu precisava deixar um espaço meio assim, dessa forma, como se fosse um U. Ficou ótimo aqui do ladinho. Essa daqui, ela é um pouco menor, então criou essa profundidade para não ter nada muito acima para ficar perto de mim. Quando a gente leva em consideração um cenário especificamente, você precisa se considerar no cenário também. Então nada pode estar atrapalhando a sua visão, ou nada pode estar muito aqui perto da sua mão se você gesticula demais. Criar uma harmonia visual para que você esteja encaixado dentro da cena também. Então essa TV que ia ficar, passando a minha logo aqui, ela tinha que ficar um pouco mais em destaque. Então eu coloquei um telefone aqui que eu tenho, uma plantinha aqui do lado. Essa TV, como ela é muito grande, ela ficou aqui porque ela ia ficar num destaque bacana. Essa TV, ela serve como um grande móvel.
E é só aparecer um pouquinho dela e tá tudo certo, porque eu vou mostrar uns vídeos dela, algumas coisas ali na tela pra vocês saberem exatamente como ela é. Então são escolhas que a gente vai tomando que muito provavelmente vão aparecer no meio do caminho enquanto tu estiver montando o cenário. Então não precisa se desesperar, porque em algum momento algumas mudanças vão acontecer. O moodboard, né, a coisinha lá do planejamento, vai estar lá para te auxiliar e te nortear, e não para te prender. E aí uma coisa muito importante que eu acabei de citar, mas agora eu vou aprofundar um pouco mais. Lembra que eu falei há algumas aulas atrás que o cenário é um personagem silencioso? Pois é. Quando a gente fala de cenário sendo um personagem silencioso, a gente precisa entender que ele tem voz. Para ele ter voz, ele precisa estar bem enquadrado. As pessoas que vão estar te assistindo precisam ver ele. Se o teu cenário tá mal enquadrado, se tu não colocaste os objetos e as coisas que tu queres que apareça em uma luz legal, muito provavelmente todas aquelas coisas legais que você gostaria que aparecesse no seu processo do seu cenário não vai aparecer. Porque muitas vezes, incontáveis vezes, o que tá na tua cabeça provavelmente não vai ser o que vai sair lá na hora da câmera. Por isso que é bom ter um bom planejamento e ter um tempo para testar. Enquanto eu tava montando esse cenário, eu testei várias vezes. Tirei, coloquei de um lado, coloquei pro outro, aí não funcionou, aí eu retirei coisas, adicionei coisas. No fim das contas, tu precisas testar para ver de fato o que fica interessante, o que não fica interessante, como tu ficas posicionado, né, dentro desse enquadramento todo junto com as outras coisas. Eu super entendo que tem gente que é muito minimalista nos seus cenários, né? Eu não tô aqui pra julgar ninguém. Só que eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa maximalista. Eu gosto que eu tenha um monte de coisa no meu cenário. Mas no teu caso, se tu queres uma coisa mais minimalista, que tem uma coisinha aqui e ali, usar enquadramento, luz, pegar os objetos que tu queres usar e colocar tudo de forma harmoniosa para fazer um enquadramento legal, para ter de fato uma cena harmoniosa. Você vai falar assim, caramba, tá muito legal. É desse jeito que eu quero que fique. E eu falo isso porque muitas vezes a gente cria um cenário maravilhoso, mas o vídeo pede uma coisa mais do nosso rosto e acaba cortando tudo atrás. Então é muito importante definir o que vai ser a tua cena. É um enquadramento tipo assim, que eu tô mostrando mais de longe? Ou vai ser um enquadramento mais de perto, que eu vou perder algumas coisas, mas isso vai ser totalmente reversível, ou que faz parte da minha linguagem mesmo para aquele determinado vídeo. Para que no fim, tudo isso se abrace e se torne uma grande composição do jeitinho que eu quero. E aí tem uma coisa, quando eu tô fazendo a montagem do cenário, eu tenho um tempo bem interessante ali para fazer isso. Aí eu pego meu iPad, coloco o Adobe Express aqui juntamente com o moodboard aberto, para eu ir entendendo devagarinho se tá sendo tudo bem encaixado, se eu não tô esquecendo de nada, se eu posso ter uma ideia a partir de algo que eu vi ali. É claro que eu deixo a minha criatividade fluir, mas eu respeito o tempo que eu preciso ter para fazer aquilo dar certo. Isso tudo que eu faço é só para garantir que tudo que eu fiz lá no começo, de planejamentos e tudo, esteja dando certo, ou esteja indo na direção que eu de fato queria. Senão eu entro em colapso. É bem aqui que pra mim tá o segredo de um cenário híbrido. Eu sempre deixo algumas coisas propositais acontecendo, algumas não são tanto. Essa TV não funciona, essa também não funciona e nem essa. Então é como se elas fossem as minhas telas para inteligência artificial ser utilizada. Mas além disso, eu também faço outras coisas, eu vou tendo ideias no meio do caminho. Então, exemplo, essas partes aqui talvez eu tire na edição. Então, tipo, se eu fizer assim agora, eu já mudei. Entendeu? É por isso que toda vez que eu monto um cenário novo, eu nunca ignoro o digital. Eu já entro nessa montagem pensando o que eu posso fazer aqui para encaixar o Firefly depois. Eu sempre enxergo isso tudo como um grande quebra-cabeça, em que uma parte das peças é feita de madeira e a outra parte é feita de luz, mas quando juntas elas dão certo. Não sei se fez muito sentido, mas na minha cabeça faz. E toda essa integração já começa na montagem física, porque quando a gente vai para edição, a gente tem um pouquinho menos de trabalho, porque as coisas já foram pensadas antes, desde a montagem. E aí naquele momento que tu encaixa aquele objeto específico na cena, porque anteriormente
tu já tiveste pensado nisso, fica muito maravilhoso, porque de fato fica integrado, a luz fica igual, tudo fica igual. É muito legal perceber que mesmo você sabendo que aquilo é inteligência artificial, no fim das contas, por causa do cenário físico montado, tu não fica com aquela sensação de ai, tudo foi feito por IA. Não que seja mega errado, mas é muito importante que a gente entenda a importância de um complementar o outro. Pois bem, meus amados, agora com o cenário pronto, maravilhoso, quadramento certinho, a luz prontinha ali, tudo funcionando, tudo ligado. Agora o nosso coraçãozinho começa a bater de uma forma mais acelerada, porque a gente já está partindo para o processo final, que é basicamente a união definitiva desses dois mundos, o real e o não real. No próximo módulo a gente vai falar sobre essa integração entre o real mais a inteligência artificial dentro da edição. Te espero no módulo 5. Câmbio e desligo.